Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado português, quando o assunto é empreendedorismo, histórias de sucesso. E o cara que eu trouxe aqui hoje vai dominar Portugal no setor que ele já vai contar para vocês. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite e estar aqui comigo. Cara, imagina, prazer estar aqui, parabéns pela estrutura, pelo podcast e vamos embora. Tamo junto. Conta um pouco mais pra galera, porque eu sempre faço esse convite inicial do convidado se apresentar. Então, quem que é o Rodrigo e quem que é a Boali, né? Como é que é o projeto? Cara, o Rodrigo é pai da Mari, é pai do Rodriguinho, marido da Mari. Boa. Eu sou um cara inquieto, eu diria, corintiano. Tá acostumado a ganhar. Se falasse vascaíno... Cara, eu vou te... não, vascaíno vai ser mais difícil. Ia ser difícil. E sou um empreendedor, cara, assim, me vejo como um empreendedor, um cara que gosta de construir novas soluções. Boa. A Boali é a boa alimentação oficial do time Brasil até 2023, então a gente patrocinou o Comitê Olímpico do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, no Japão. Hoje a gente está presente em mais de 19 estados, na verdade em 19 estados, a gente está crescendo para 21 estados agora. São mais de 80 operações. Vamos chegar até o final do ano 120 operações. É franquia? Franquia. Ok. A gente está com uma operação nos Estados Unidos em fase de implantação, em obras, em Coral Gables, Miami. Boa. Então a gente já tem uma operação que nasce em Coral Gables, mas na verdade a gente vai expandir para a Flórida. Então esse ano deve chegar a 3 a 5 operações na Flórida. Boa. E a gente também está em negociação em New Jersey. E há 2 anos nós nos associamos à Associação Portuguesa de Franchising, lá com a turma, com a Cristina. E depois disso a gente começou a trabalhar esse tema de vir para Portugal. E, obviamente, ter Portugal ali como um país que já é importante, mas também como uma porta de entrada para a Europa. O brasileiro empreendedor vê muito nesse sentido. Tipo, Portugal é por onde eu vou entrar e depois escalar. A gente tem um case próximo, que eu tenho uma agência de performance marketing, essa parte de tráfego e tudo mais. Legal. E a gente ajudou no case do Outbeco. Outbeco é uma solução criada contra o Outback, o Outback é mais pra galera classe média alta. E o Outbeco nasceu na favela brasileira. Uau! É muito legal a história. E Nossa. eles vieram pra cá e tem um case muito legal, porque eles também são franchise, mas, tipo assim, começaram há menos de... Eles têm 1 ano aqui, já estão com 11. E pra Portugal é estar em diferentes pontos em Portugal. Portugal é pequeno. Mas conta um pouco legal mais demais. desse crescimento no Brasil, porque quando você fala 120 operações, é 120 franquias, então. 120 lojas. 120 lojas. Isso. Como Cara, foi esse hoje a crescimento gente... aí? Hoje, assim, nosso negócio tem 15 anos de operação, né? Na verdade, desde quando o negócio surgiu como business pra gente, foi há 17 anos. Então, a Salad Creations, que era uma saladeria americana, foi a primeira saladeria construída no mundo, basicamente. Uhum. Foi o negócio que os meus sócios, o Vitor e o Fernando, levaram pro Brasil. Ok. E aí você imagina chegar no Brasil em 2007 para 2008 e criar um negócio de salada, né? Naquela época... Eu ia falar isso quando você falou 15 anos e era boa alimentação, ninguém tava preocupado com isso há 15 anos. Zero. Então naquela época era um super desafio. Em 2013 eu entro no negócio como investidor. Ok. Eu estava morando no Vale do Silício naquela época, eu morei 2 anos no Vale. Caramba. E aí eu entrei como investidor e a partir daí foram 5 anos como investidor. E aí em 2019 eu vim para o negócio. Em 2015 nós compramos os americanos, né? Então ainda era Salad Creations até 2015. Nós compramos, tinha 19 operações, na verdade tinha 21 operações. Dessas 21, 19 viraram Boali. Então a Boali ela já nasce com 19 operações. Você já nasceu grande, entre aspas, porque você tinha um background forte também. É isso. E eu sempre falo, né? Muito do know-how que a gente está trazendo para Portugal e que é o know-how que a gente executa no Brasil e agora nos Estados Unidos, curiosamente falando, a gente fez o caminho contrário, levou a Boali para lá agora, é um know-how americano. Então quando a gente pensa na eficiência operacional... É mais agressivo, né? Nos Estados Unidos. E não é só de agressividade, é de sistema operacional mesmo, sabe? Okay. A gente é um negócio muito escalável, né? Hoje, quando a gente olha para o nosso negócio, ele é muito leve operacionalmente falando, né? E essa leveza... como você disse. Exato. E essa leveza permite ter escala, né? Então, em 2016, então, a gente começa a rolloutar, que a gente chama, né? Então, transferir o que era Salad Creations para Boali. Ok. E aí a gente faz essa mudança de marca e começa a abrir novas operações. Em 2019, nós estávamos na época com 30 operações, eu ainda era investidor. Nós tivemos lá um fundo de private equity que fez uma proposta.
E naquele momento eu já tinha vendido outras empresas, eu já sou um cara que tive alguns exits. E aí eu falei para os meus sócios que por mim, aquele exit não fazia muito sentido. Okay. Né? Não fazia muito sentido. E aí eles me convidaram então, além de investidor, para tocar a companhia. E aí é quando eu faço de fato essa migração. Eu tinha empreendido já em comunicação muitos anos. Fui apresentador de TV no Brasil, na Gazeta, Sim. na Rede TV. Caramba, que foda. Por 10 anos. E em paralelo tive outros negócios, tive faculdade. E fui morar no Vale do Silício em 2013, justamente porque eu tinha vendido uma faculdade no Brasil. E qual faculdade que era? ESPA. Escola Superior Paulista de Administração. Ok, top. A gente vendeu naquele momento de consolidação do mercado, né? De educação. E aí o que acontece é, basicamente, eu venho para a companhia em 2019, assumo a companhia com 30 operações. Naquele ano a gente já fecha o ano com 42, então foi um ano de crescimento bastante positivo, né? Eu falaria aí 40%. Só que vem a pandemia. Okay. E aí na pandemia a gente faz um exercício muito importante, né? Tanto de demonstração de resultado quanto de fluxo de caixa. E a gente percebe que de todos os nossos franqueados tinha uma franqueada que não conseguiria permanecer. Esse exercício eu chamei de teste de resistência. Então ele foi um exercício de 6 meses. E dentro do exercício a brincadeira era o seguinte: quanto tempo a gente consegue ficar fechado? Ou seja, quanto tempo o caixa dessas franquias aguentava? Cara, no final do dia, e aí é importante saber disso, quando você tiver uma crise, cuidado com a adesão emocionada. Porque teve muita gente que fechou negócio que não precisava ter fechado. Porque achou que aquilo ia durar para sempre. Mas tem outro problema. O primeiro impacto, ele é muito grande no fluxo de caixa. Muito grande. Só que no segundo mês, no terceiro mês, o impacto já não é tão grande. Porque você vai fazer ajustes. Claro. Né? Você vai, sabendo que você vai ter uma redução importante de receita e às vezes zerar a tua receita, você vai reduzir despesa. E além disso, o governo criou uma série de medidas que também ajudava a ganhar fluxo de caixa, desde o lado tributário até o lado de mão de obra. Ou seja, se você não emociona, não apavora, provavelmente você sustentava ainda por um bom tempo. A gente ficou de pé, todas as operações ficaram de pé, todas. A gente não fechou nenhuma operação Nem as duas em 2020. que não... Nenhuma. Essa de repasse, a gente repassou, né? Essa franqueada viu que ia ter um problema de fluxo de caixa, não ia suportar o período de pandemia. A gente repassou para um outro franqueado que estava indo super bem, tinha caixa. Ou seja, o cara ainda teve a audácia, entre aspas, de falar, ok, vou adquirir na pandemia porque está abaixo do mercado. Se deu bem demais. Top. E aí a gente começou, enfim, depois desse primeiro momento ali importante de cuidado, a gente já tinha um processo ali de dark kitchen, que a gente chama, que são as cozinhas escuras, que é a cozinha que não aparece para o consumidor final e que só atua no delivery. E a gente abriu 7 dessas operações. Né? Nós já tínhamos uma na Consolação em São Paulo, abrimos 7. A partir de 2022, a gente começou a transformar essas operações, 2 anos depois, em operação de balcão também. Então hoje a gente não tem mais nenhuma operação dark kitchen, nenhuma, zero. Todas são balcão e que tem a venda do delivery. Ok. Vocês entenderam que era mais rentável, é isso? Não só isso, cara. Como a gente é um negócio de presença de marca, é um negócio de distribuição, a gente entendeu que como o delivery ele participa de uma forma importante no sellout, ou seja, na venda total da companhia, a gente entendeu que seria muito importante essa venda do delivery também acontecer na operação que tem balcão. Né? Okay. Então, para não prejudicar nenhuma operação de balcão, a gente acabou com as ideias de dark kitchen e, obviamente, né, para já. E hoje a gente tem 3 dentro do nosso negócio de balcão. A gente tem balcão, que representa aí 70% da venda do sellout, né, da venda total. Então, vamos imaginar, se a loja vende 200 mil, 140 mil é balcão. Okay. E depois os outros 60 mil são delivery. E aí o que a gente criou há 1 ano e meio, 2 anos, foi o catering. Né? Então, muitas das nossas operações físicas, a gente também faz evento. Então, você vai fazer um evento de 20 pessoas, de 10 ou de 100 pessoas, a gente consegue atender você no evento. E é tão simples padronizar o catering como é padronizar a venda no físico? Vou te falar por que é. Porque a gente tem um portfólio muito restrito. Né? Fala de segmentos de produtos que vocês Exatamente, vendem. É bastante restrito. Então é a salada no copo e o wrap cortado, é isso. Sem inventar moda. É isso. Cara, o segredo da escala é o seguinte. Isso que eu ia te perguntar a agora. Complexidade é inimiga da execução. Anota essa frase aí que você vai sair bem. Complexidade é inimiga da execução. Se você quer ter um negócio de escala, você precisa simplificar o tempo todo. Né? Então, óbvio que tem gente que chega, não, Rodrigo, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Cara, se você colocar tudo isso aí, como é que a gente faz para ter 200 desse? Não, aí não dá. Então a gente não vai fazer.
Cara. Então, acho que é bem importante você entender o que você quer da vida, né? Vou te dar um outro exemplo, cara. A Boali hoje, a gente entende a companhia como uma companhia global, né? Pô, Rodrigo, mas você tá abrindo loja nos Estados Unidos agora, nem abriu Portugal ainda, é global. É global porque a gente pensa global, né? E aí, se você pegar hoje no segmento saudável, você tem, por exemplo, a maior companhia em termos de valuation do mundo hoje, no nosso segmento, é a Sweetgreen. Né? E aqui em Portugal, por exemplo, você tem a Honest Green, que é um negócio bastante similar, eu diria, à Sweetgreen, e que certamente copiou o trabalho que os moleques fizeram lá nos Estados Unidos. E que copiou, e que eu diria que hoje a Honest Green aqui tem uma experiência de consumo mais legal da Espanha. Ela tem uma experiência de consumo aqui mais legal até que a Sweetgreen nos Estados Unidos. É verdade. A experiência de consumo é animal. É muito legal. É muito legal. Né? Os caras são muito bons, eficientes. E o empreendedor que trouxe para Portugal, que é o Rui, eu não o conheço pessoalmente, mas pô, o trabalho que o cara fez é essencial, assim, foi espetacular. Então, só que o nosso negócio não é esse negócio, que seria quase que um fast casual do saudável. O nosso negócio é um fast food saudável, em primeiro lugar. Por que eu falo isso, cara? Por que isso é importante? Porque é importante a gente entender que a gente tem um foco bastante claro, que é o nosso propósito, que é universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Universalizar o acesso tem a ver com expansão. Claro. Portanto, a gente chegar precisa, mais pessoas. A gente quer ter 1000 operações nos próximos anos. Por quê? Com 1000 operações a gente está chegando em mais gente. E a gente tem que ter um preço acessível. Então, a gente não se posiciona daquele lado que, por exemplo, hoje em termos de valuation, só para você entender, o cap table da Sweetgreen na bolsa, quando abriu o capital, foi de 5,5 bi de dólar. O cap table é tipo o valuation da empresa mesmo? O valuation da empresa dentro do cap table de sócios. O cap table seriam os acionistas que aquela empresa tinha. Né? Então eles no momento, conjunto tinham... Eles em conjunto valeram 5,5 bi de dólar. Com 140 operações. Cara, é um número... Gigante. Não, é um número fora, assim, de qualquer número. Né? Eles falavam ali, pra você ter uma ideia... Mas que cálculo é esse? Tipo? Então, eles fizeram um EBITDA, um múltiplo de EBITDA, que o mercado de alimentação nunca tinha visto. E eu tô para te falar que o mercado de tecnologia... Mas isso cheira a análise tipo que fizeram da WeWork naquela época. Cara, mas aí é que tá. Aí eu te pergunto o seguinte. O que você acha da WeWork? O modelo em si... o brand é gigante, mas o modelo em si não parece tão rentável, né? Mas o ponto é o seguinte. Esse cara disruptou o mercado. De startup, com certeza. Esse cara disruptou o mercado. A Sweetgreen fez isso. Entende, não? Entendo. Então é o seguinte. Precisa ter essa galera para fazer isso. Porque essa galera constrói mercado. O cara que um monte de gente tira ele de maluco... É um gênio, né? É um gênio, porra. Esse cara criou um mercado, ele já levantou $1 bilhão de novo. Esse cara criou um mercado. Esse cara é um gênio, porra. Tem que respeitar muito. Então, e aí é muito engraçadinho, é muito bonitinho o sujeito ir lá e dar uma risadinha. Esse cara é maluco. Faz igual, né? Ele é maluco? O cara é maluco. Tem 1 milhão de pessoas sentando em cadeira que ele criou, meu irmão. Como é que o cara é maluco? O cara é gênio. Exato. Maluco é você que tá dando risadinha e tá aí. E por isso que agora ele levantou $1 bilhão de novo. E vai fazer outra doideira. E vai fazer o negócio acontecer. Então, os caras da Sweetgreen, os moleques foram muito ousados e conseguiram fazer isso com o nosso mercado. O nosso foco, ele é diferente por quê? Porque a gente traz um modelo de negócio menor, mais enxuto, só que a gente traz um portfólio maior. E aí, o que a gente tem hoje na nossa operação em termos de inovação de processo? Por que a gente consegue ter um portfólio maior do que as operações saudáveis que a gente vê operando no geral e, ao mesmo tempo, menos necessidade de mão de obra até, por conta do processo. Mas também, não só o processo de operação na loja, mas principalmente o processo que faz o produto chegar até a nossa loja. Então, esse produto, ele chega de uma forma que facilita a operação. A gente tem um processo de cozinha pré-loja que nos dá o shelf life que a gente precisa ter, que é a vida útil do produto, e que ao mesmo tempo traz um produto finalizado para dentro da operação. E isso é muito incrível porque a gente não precisa de cozinha, a gente não precisa de exaustão. Então a gente tem uma operação... Mas para implementar ele não é mais... Por exemplo, para começar num novo mercado igual em Portugal, ele não é mais complexo do que o normal? Seria se a gente não tivesse track record. Então, assim, seria se a gente não soubesse trabalhar e criar esse sistema. Por quê? Porque eu posso dizer para você o seguinte, a gente não tem loja, mas o sistema já está criado. Por exemplo, no caso daqui. É isso. Então, por exemplo,
qual é a cabeça do empreendedor que vai abrir um restaurante? Ele vai ver onde é que ele compra os insumos, vê o ponto comercial e, senta o pau. É isso que precisa fazer. Total. Qual é a nossa cabeça? A gente desenvolve tudo antes de chegar no restaurante. Exato. Entendeu não? Claro. Nós estamos com um processo todo desenhado, nós estamos com fornecedores todos desenvolvidos até abrir a primeira loja. A hora que a gente abrir a primeira, a gente monta 10, a gente monta 20. Isso é surreal. É porque o maior valor da companhia está no know-how do processo e não no produto. Não só no know-how do processo, no know-how do processo, mas como também é o seguinte, e aí tem uma coisa importante aqui que é o seguinte, se você olhar a engenharia reversa de tudo que você quer construir, se você não conseguir olhar para daqui 5 anos, cara, mas não dá para fazer, eu já fiz, eu já empreendi olhando para daqui 1 ano, mas a verdade é, para você construir algo grande, você precisa conseguir olhar lá na frente e fazer a engenharia reversa para entender o que você precisa construir agora para chegar lá. Então, assim, a hora que a gente abrir 20 lojas aqui, todo mundo vai falar, nossa, mas do nada. Do nada, cresceu de... Mas já estava preparando, afiando a faca já. Faz 2 anos. Entendeu? Exato. E aí, óbvio que a gente teve a felicidade de contar com o Deco. O Deco não... eu ia te perguntar sobre isso. É seu sócio, o Deco, né? Ex-jogador de futebol. A maior parte das pessoas conhece. O Deco jogou 2 Copas do Mundo por Portugal. Foi ídolo, né, aqui no Futebol Clube do Porto, no Barcelona, no Chelsea. E, enfim... E já traz logo um posicionamento, né? Um branding para o novo mercado também. Cara, pelo menos foi a sensação que me deu, assim. Com certeza. Não, e assim, a verdade é que a aceitação, de uma forma geral, foi muito legal, né? Então, obviamente, o Deco abriu muitas portas pra gente. Tanto, obviamente, com a própria mídia portuguesa, claro, mas também com fornecedores, com centros comerciais e tudo mais. Óbvio que quando o Deco tá lá investindo no projeto, colocando dinheiro, colocando a imagem dele, que atualmente, além de, né, ex-jogador da seleção portuguesa, é o atual diretor de futebol do Barcelona, quando o Deco coloca o dinheiro dele, a imagem dele em alguma coisa, de fato ele fez uma pesquisa... É porque acredita muito no negócio, que ele não ia associar a qualquer um. É isso. Então, essa é a ideia. E agora, cara, a gente tá super animado. Eu tenho um carinho enorme por Portugal, porque meu avô saiu daqui na década de 40 para morar no Brasil. Na verdade, no final dos anos 30. Que top. E meu avô é da Ilha da Madeira. E eu joguei aqui em 2003 no Ovarense. Você jogou futebol também? Caramba. Então Portugal é um país caro para mim. Ou seja, eu gosto muito, tenho um apreço. E sou naturalizado também em português. Não, mas aqui, na minha concepção, estou há 6 anos aqui, morei em outros lugares, na Alemanha, na Hungria, mas aqui eu tenho um carinho especial também. Aqui. Você morou onde na Alemanha? Morei em Worms, é do lado de Frankfurt. Morei em Mainz e em Worms. Tá, eu morei em Waldorf primeiro, do lado de Stuttgart. Stuttgart, né? Bonito lá. E em 2015 morei em Berlim. Berlim é uma loucura hoje em dia. Cosmopolita total. E eu morei no Mitte, que é um bairro mais familiar ali em Berlim. É mais familiar? Ok, top. E dentro desse contexto da parte da franquia em si, onde que nasceu isso, Rodrigo? Quando que você foi apresentado a esse mundo? Cara, foi o seguinte, eu fui apresentador de TV. Então em 2008, 2007, eu conheci o José Carlos Semenzato. Semenzato, sim. Que o Zé é um baita de um amigo que eu tenho. Top. E aí o Zé me levou pro franchising. E lá eu conheci o Ricardo Bomeni, que na época era o presidente da BFFC, ele é o dono da BFFC, dono da, enfim, Bob's. Sim. E é o maior operador de Pizza Hut e por aí vai. Então, ele, como presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising, ele me fez o convite para cobrir os eventos da ABF como apresentador. Você começou como apresentador nos eventos da Associação Brasileira. Então eu cobria os eventos, mais ou menos o que você está fazendo aqui, e por trás da estratégia desse cara aqui tem o seguinte, ele me explanando. Ele constrói o networking dele a partir do podcast. É total. Então, óbvio que aqui ele traz conteúdo, traz educação para quem assiste. Não, eu já gostei logo quando o Nandinho ali, o Fernando falou assim, vou trazer um cara foda. Eu falei, é isso que eu gosto de conhecer nego foda. Então, assim, isso eu fiz com 24 anos, que foi, eu fui pra TV e eu assistia Show Business, do João Dória. E eu ouvi uma frase do Rodrigo Cardoso, que é palestrante, que é: me diga com quem andas, eu te direi. Eu vou dizer quem tu é, você vai dizer que não é isso, né? Quem tu és, né? Pra onde vai. Top. Porque é o seguinte, quem você é, você pode mudar.
Nós estamos mudando a nossa versão o tempo todo. E uma das coisas que vai ajudar você a melhorar a tua versão são as pessoas com quem você vai andar. Ambiente total. É isso. E aí, eu lá com 24 anos, ouvi essa frase do Rodrigo, assisti o João Dória na Rede TV na época, e eu falava, cara, não tem como, esse cara toda semana ele entrevista 2 empresários top, pô, eu vou fazer isso aí. E aí você me pergunta, mas o que você queria fazer naquela época? Eu não tinha a menor ideia. Só que você queria acesso. Só que, pô, se eu andar com esses caras, velho, eu vou fazer alguma coisa legal. Com certeza. E, obviamente, eu comecei a performar financeiramente cedo por conta disso também. Eu tinha o programa, daí criei revista, daí criei um negócio de eventos. Vendi o negócio de eventos, comprei faculdade, então foi empreendendo. Empreendendo aí no caminho. Então você pega final de 2003, começo de 2004 pra cá. Essa é a história. E aí, quando chega em 2008, eu vou pro franchising. Em 2010, em 2009 que eu compro a faculdade, eu levo a ideia para a Associação Brasileira de Franchising para criar a academia do franchising. Então, além de eu me relacionar com o franchising desde 2007, em 2009, final do ano, começo de 10, eu fui o criador da Academia do Franchising. Essa que você entra no site da Associação Brasileira de Franchising, vai ter lá a educação. Eu criei aquele negócio. Em final de 2009. Então eu tenho um início de relação em 2007, a partir do Semenzato, do Bomeni. Em 2009 para 2010, crio a Academia do Franchising. E eu já conhecia o Vitor Jansante, que era o sócio da Salad Creations lá de trás que eu te contei. Ok. De 2008 a 2013, a gente só era amigo, mas conversava de negócio. Quando eu mudei para o Vale do Silício, o Vitor me convidou para ser mentor da companhia. E você mudou para lá atrás de ganhar know-how de negócio? Cara, quando eu vendi a faculdade no final de 12, uma das coisas que eu pensei foi, eu preciso entender mais de tecnologia. E aí eu li um livro que é o Design Thinking, de Tim Brown. Sei qual é. E eu falei, cara, eu vou fazer Design Thinking. Aí eu me inscrevi num curso da D-School, de Stanford, online, e fiz o curso online. E aí me inscrevi para D-School em Stanford. Top, que experiência do caramba. E aí eu fui. Cara, na segunda semana eu falei pra minha mulher, vou montar uma empresa, esse lugar é animal. E aí eu montei a empresa. E aí a gente foi pra ficar, sei lá, 3 meses, ficamos 2 anos. Você foi com a sua mulher? Ela também foi, tipo... E aí ela engravidou lá e tal. Então seu filho nasceu lá, pô. Você ficou 2 anos, seu filho nasceu lá. Fazia amor lá também, pô. Claro, você não ia ficar de celibato lá. Só trabalhando. Pô, exato. E aí, cara, a gente... Então, assim, essa foi a minha história com o franchising. Em 2013, o Vitor, que me convidou para ser conselheiro da companhia, mas especialmente um mentor dele, e eu já era formado pelo IBGC, que é Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ok. Lembrando que, assim, desde os 24 anos, cara, eu entrevistei, assim, milhares os maiores empresários do Brasil, todos que você citar. Os caras Jorge Paulo Lema. Já falei. Já entrevistou também? Já. Que honra do caramba. Abílio Diniz. Já. Cara, é honra do Michel caramba. Klein. Já. Que top, cara. Já. Que Então, assim, network abismal, então. É isso. Né? Então, top. Eu construí esse networking, obviamente, naquela idade, inclusive, era uma coisa até curiosa, que era um moleque ali de 25, 26 anos, desenrolando, pô, fazendo programa, já me identifiquei, gravando. eu tenho 27 e tô te entrevistando. É isso. Então, Mas já me identifiquei. Cara. Mas é verdade. E isso pra mim, cara, foi um negócio muito legal, porque aí eu comecei a ganhar grana naquela época, e assim, naquela época a TV ganhava grana, né, assim, era um negócio importante. Não, e tinha um baita status do caramba pra você trabalhar na TV. Baita status do caramba, né? Então, o que acontece é, eu faço investimento, então, em 2013 para 2014, depois que eu sou mentor, eu invisto. E aí tem 2 coisas que eu quero deixar como um aprendizado aqui, que é, você vai tomar uma decisão, seja para trabalhar numa empresa ou investir numa empresa, você tem que olhar para 2 coisas, pessoas e mercado. Empresa boa, ela tem gente boa com mercado em crescimento. Então, assim, você fala, pô, Rodrigo, tem muita gente boa trabalhando aqui, eu vou lá. Cara, mas se o mercado não está crescendo, se o mercado não é grande o suficiente, você só vai dividir o negócio que esse cara já tem. Talvez ele sozinho ali faz sentido, mas você com ele não vai fazer tanto sentido. Agora, gente boa com mercado bom, com mercado em crescimento, não tem como dar errado. E aí foi quando eu faço o investimento. Então, a história começa ali. 2007 no franchising, 2009 para 2010 eu crio a Academia do Franchising, educação, e aí em 2013 eu faço investimento no segmento de alimentação saudável. Em 2019, isso é interessante da minha história, 12 anos depois que eu iniciei no franchising só, foi que de fato eu venho para tocar a companhia. E eu tive todo esse background antes disso. Né? Se você pegar 2019, eu já tinha 38 anos. Eu venho tocar a companhia com 38 anos. Depois de já ter vivido 12 anos no franchising, comecei com 26. E aí foi muito curioso. Esses dias teve o prêmio da ABF.
Foi um prêmio que eu já apresentei ele 2 vezes e eu fiz umas 5, 6 coberturas todos os anos desse prêmio. E eu tava lá ganhando o prêmio. Cara, que surreal. Baita jornada do herói nesse setor. Muito foda. E pensando nisso, assim, Foi uma massa. curiosidade que vem na minha cabeça é assim, cara. Então toda essa história, todo esse background, essa experiência e alguns milhões no bolso. Qual que é o seu porquê? Por que você fala com tanto tesão desse negócio? Por que você ainda trabalha com isso? Meu irmão, arrepiou aqui, ó. Transformar hábitos e fazer o bem é o propósito da companhia. Sem dúvida, transformar hábitos virou o meu porquê. Antes disso, era transformar sonhador em realizador. Eu tinha muito claro isso pra mim. Quando eu tava na TV, quando eu tava com a faculdade, era pegar você, de repente falar assim, cara, esse cara é bom, mas pô, ele ainda não conseguiu tracionar. E aí eu ia e te ajudava a dar um guidance. Podia ser com grana. Só pra você ter uma ideia, o Hands-On Startup Tour que a gente fizemos em Portugal, rodava 8 países da Europa. A gente foi a maior competição de startup do mundo que ia fisicamente. Eu ia no país e entrevistava 60 pessoas. Caramba. Eu fazia um evento em cada país. Foram 3 anos fazendo isso. Um dos anos a gente investiu 1.250.000 euros. Mas era tipo no escopo de investidor anjo? Escopo de investidor anjo. Caramba. Quase que fundo perdido. Caramba. Era pra fomentar o ecossistema mesmo. Então assim, por que eu tô te contando isso? Porque lá atrás era isso então, transformar sonhador em realizador. E nos últimos 3 anos virou transformar hábito. E aí eu te falo o seguinte, se você olhar meu Instagram lá, rodrigobarros.rb, você vai ver o primeiro vídeo meu numa entrevista que eu dou pro Primocast, lá no Brasil. Sim, conheço. Eu tava com mais de 100 quilos, cara. Não na entrevista, mas eu falo sobre isso, da época que eu era gordo. Caramba. E quando eu tive esse check, eu já era presidente da companhia. E eu ainda era gordo. E aí eu falei, cara, não faz Se sentido o nenhum. brand não conecta. Não faz sentido nenhum. Exato. E aí eu passei enfim, eliminei 25 quilos no total e virei triatleta. Hoje faço... Você é triatleta? É. Cara, eu escrevi agora no Ironman. De Cascais. Aonde? Vai ter agora em outubro. Você vai ou não? No full ou no 70? Eu escrevi no 70, tem que começar 70. de algum lado. Mas você já tá treinando. Tô treinando. Bom. Esquece, maior desafio porque eu achei que o desafio seria a prova. O desafio é treinar pra prova. O desafio não é a prova. E eu vou te falar mais, cara. Muito legal. Eu fiz 3 70s. Eu fiz de Florianópolis e Nova York ano passado. E há 2 semanas atrás eu fiz República Dominicana. E o de Cascais, bora fazer, pô. Cara, é uma ideia. Quando que é mesmo? 19 de outubro. 19 de outubro. Aí, marca na agenda aí, porra. Massa. Aí, Fernando. Bora 19 de fazer, outubro. caramba. Marca aí na agenda. Põe no Boa Google ideia. Calendário. Bora Boa fazer. ideia. O desafio Boa é ideia. esse. Boa. Vamos fazer então. Vou fazer. Não, Vou pra fazer. mim vai ser um desafio do caramba. Tá com Eu um vou cara que fazer. já é experiente vai ajudar. Eu vou fazer, beleza? Top, combinado. Então tá fechado. Vou te Vou cobrar. fazer essa parada. Vou pegar seu número com o Fernando e vou ficar te cobrando. Vou fazer a parada. Top. Então, assim, o ponto aqui, e isso é importante que você está falando, tá? Tem muita gente que chega para mim agora que eu tô fazendo a prova e tal, o cara fala, pô, Rodrigão, vou fazer um Ironman também. Eu falo, cara, não precisa, não é sobre fazer o Ironman. É legal você se inscrever para a prova, para ter o dia do desafio? É. Mas antes de fazer o Ironman, começa a pedalar, começa a correr, começa a nadar. Se você fizer isso todos os dias, você já é um triatleta. Total. Você não precisa fazer a prova. E não é sobre o dia da prova, galera. É preparação, né? É sobre todo dia. O que você fez hoje, a hora que você acordou? Aquela mentira que você contou pra você. O que você fez? Você foi pra cima? Você fez aquilo que você falou que teria feito? Não fez. E é por isso que você continua um bunda mole. Porque todo dia você conta uma história pra você, chega lá, você não faz. Caralho. E essa é a parada. Você conta pra você, não, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã. Pô, você dá um negocinho, pô, acorda às 6:30. Já não vai treinar. Não, mas amanhã eu vou ler esse livro. Não leu. Amanhã eu vou escrever aquele e-mail. Não escreveu. Amanhã eu vou ligar. Você não ligou. E aí, pô, tem um monte de gênio querendo fazer tudo. Sendo que você não consegue fazer uma coisa simples, que é acordar na hora que você falou, ou mandar o e-mail que você deveria ter mandado, ou ligar pra pessoa que você falou que ia ligar, ou fazer aquele treino. É a própria cabeça, pô. Cara, e é todo dia, meu irmão. É. E assim, não adianta. O que eu falo hoje? Se eu não treinar hoje, acabou hoje. Não existe eu treinar amanhã pra superar hoje. Hoje já foi, malandro. Total. Então a tua vida é igual. Tudo que você falou que você ia fazer hoje que você não fez, não adianta querer fazer amanhã. Amanhã já foi. O amanhã, você vai ter feito amanhã mesmo. O que você ia fazer hoje e não fez, não fará mais. E a vida é sobre o que você faz todos os dias. É totalmente isso. A vida é sobre o que você faz todos os dias. Mas sabe como é que essa chave virou pra mim? Quando eu me apaixonei mais pelo processo do que a reta final. Porque antes eu era obcecado
com a linha de chegada. Eu era obcecado. Um dia, quando eu tiver tanto, é que eu vou fazer. Quando você começa a apaixonar pelo momento presente, tipo, eu não tinha ideia de que ficar 1 hora nadando parece que nunca acaba. Pra quem tá começando, tipo... Tá doido, porque eu tava no... Não, pra quem tá começando, não. Pra mim também. Não é? Continua, não acaba mais. 1 hora é muita coisa, pô. Tá doido. Entendi. Então, tipo, isso é surreal. O processo é algo muito... E outra, cara, depois que você vai ficar 1 hora nadando, fica 2 horas correndo, fica 5 horas em cima de uma bicicleta, você começa a entender que, cara, tá tudo bem. Você acaba a tua pressa na vida, velho. Você começa a desfrutar do processo. Não tem pressa, pô. Por que pressa? E assim, pressa é diferente de velocidade. Atenção. Né? Mas não tem pressa. Então, o grande lance é o seguinte, você falou se apaixonar pelo processo, você tem esposa? Você é casado ou não? Não, tenho namorada. Tem namorada? Vai casar com ela? Eu tenho uma visão que sim. Você já falou isso pra ela? É porque eu acho que tá cedo, pra eu dizer. Então O que você acha? Você acha que tá cedo? Eu conheci minha esposa, eu tinha 15 anos. Com 17 a gente começou a namorar. Na primeira semana eu falei, deixa eu te contar, a gente vai casar. Depois que a gente casar, a gente vai ter um filho menino. E o nome dele vai ser Rodrigo, ele vai nascer em janeiro. Aí ela olhou pra mim e começou a rir primeiro. Aquela risada meio de medo. Isso foi logo no início? Com 17 anos. Ok. Na verdade, eu já tinha 18 anos quando eu falei isso. Porque foi em julho de 1999. Então eu já tinha 18 anos. E ela começou a rir. Eu falei, por que você tá rindo? Aí ela, pô, a gente acabou de começar a namorar, você tá doido? Eu falei, não. Se não for pra isso que eu tô te contando, a gente vai separar então. Não precisa nem começar. Eu não tô aqui começando a namorar. Eu quero namorar porque eu quero casar, eu quero ter filho. E ela falou, não, tá tudo bem, então vamos tentar. Eu falei, não, você não entendeu. Nós não vamos tentar nada. Quem tenta não consegue. Nós vamos fazer. Caralho. Faz você tá muitos anos casado. Isso foi 1999. Agora, 2024, no dia 5 de julho, a gente comemora 25 anos de casado. E esse dia que eu contei isso pra ela, se não me engano, foi dia 14, 15 de julho de 1999. Então, assim, cara, por que eu tô te falando isso, tá? E não é pra você chegar hoje e pedir tua mulher em casamento, não. Mas é pra você entender o seguinte, cara. Você tem que se levar mais a sério, no sentido de... Nas decisões que toma. Você tomou uma decisão, cara. Você não pode voltar atrás? Pode. Mas entende que, assim, você volta atrás de tudo, não tem compromisso com nada, pô, daí fica tudo aquela maravilha. Entendeu? Aí você vira um menino pra vida inteira. A vida de menino. Que bonitinho. Entendeu? Faz todo sentido. Não constrói nada. Entendeu? Mas pô, você é um cara desprendido. Você já morou aqui, já morou lá. Ser desprendido não é ser descompromissado, cara. Mas sabe o que eu penso sobre essa parte? Eu admiro muito quem tem esse tipo de história. E eu não tenho esse tipo de história, né? É minha terceira relação. E eu penso o seguinte, e agora expondo até lado pessoal mesmo no podcast. Eu penso o seguinte... Faz sentido o que você está dizendo, mas eu sinto que nas frustrações anteriores que eu tive é porque eu errei no recrutamento e depois gastei muito em treinamento. Gastei muito em treinamento e para no final entender que eu não tinha fit cultural. Sim. Então agora, por que eu hesitei na hora que eu falei? Porque eu estou nesse processo, porque é uma coisa muito recente mesmo. De filtro. Eu tô nesse processo de fazer o melhor recrutamento que eu já fiz. Sentido. Então é só por isso. Não é por indecisão, porque eu me sinto assim como você. Me identifico em muita coisa que você fala. Quando acabar o episódio, eu falo assim, caralho, Fernando, de onde você tirou esse cara? Eu vou falar isso, saca? Porque me identifico com muita coisa que você tá falando. Pô. Mas sobre esse aspecto em específico, até pra quem às vezes não encontrou a pessoa logo no início e não conseguiu tomar essa decisão, às vezes a gente erra no recrutamento e depois gasta em treinamento. Eu concordo. E aí é importante o seguinte também. Eu tomei aquela decisão lá atrás e a minha mulher, ela sempre foi a minha grande parceira de vida. Então, desde que nós casamos, a gente tem conta em conjunto e tem gente que me fala, pô, Rodrigo, mas a tua mulher sabe quanto você ganha? Não é quanto eu ganho. Quanto vocês ganham. Nós ganhamos. Isso é muito legal, cara. É o nosso dinheiro, é o nosso patrimônio, é o nosso ativo, são os nossos ativos. Essa companhia que eu tô construindo não é minha, essa companhia é nossa. Que do caramba. E ela constrói comigo, ela toma decisão comigo, tá certo? E eu acho que isso é fundamental, porque as pessoas querem viver uma vida conjugal sozinho, isso não existe. Uma vida conjugal, ela é em casal. Uma vida conjugal, ela precisa de transparência, ela precisa de fidelidade. Não existe você ter só um casinho, não existe você fazer só uma saidinha, não existe. Isso é coisa de canalha. Caramba, top demais. Mas eu já tive 19 anos, cara. Eu já tive. E se você fala, pô, Rodrigo, você sempre pensou assim? Claro que não, cara, eu já tive 19 anos. Mas eu não me orgulho. Entende? Entendo. Pra caralho, porra. Então, meu irmão, hoje eu tenho 43 anos. E eu
me orgulho muito da história que eu construí com a minha mulher. Pra mim, assim, é uma das coisas mais lindas que eu acho que poderia ter acontecido na minha vida, porque acho que a mais linda é o nosso filho, que veio dessa união que chama Rodrigo. Que nasceu em janeiro. Que nasceu em janeiro. 28 de janeiro. Eu também. Olha. Eu sou que de 28 massa. de janeiro. Caraca. 28 de janeiro de 2015. Quantos anos que ele tem? Tem 9. Ah, tá. Você vai lá. É que não dava nem tempo, né? Você não tem idade pra ser meu pai, não, pô. Dava. Mas caralho, 28 Mas, de janeiro. cara, e aí é isso, sabe? Assim, eu já saí escondido quando eu tinha 19 anos. Entendeu? Mas, cara, foi cagada. Óbvio. Você tomou adesão, você casou. Cara, pra mim, a coisa mais linda que existe é você amar alguém e ser amado. A gente não nasceu pra não ser amado. A gente não nasceu pra não amar. A gente não nasceu pra isso, meu irmão. Ninguém vai conseguir. Não tem história próspera que não seja com amor, bro. Não existe. Pô, o cara tem isso, é bilionário. Foda-se, meu irmão. Você não vale nada. É igual os 3 primeiros bilionários agora do mundo, Elon Musk, Jeff Bezos e Bill Gates, né? Por exemplo, todos divorciados, ou seja, conseguiram gerir impérios, mas não geriram a própria família. E aí? Não é sucesso. Na minha visão, não é. Então, sem dúvida, cara, a maior prosperidade que existe é a prosperidade do amor. Nossa. Cara, esquece. É o teu amor com a pessoa que convive com você, é o teu amor com a tua família, com teus pais, é o teu amor com E teu você acha filho, que com a tua filha. essa clareza igual você pontuou que você tinha com a sua mulher e que você falou com 16 anos e tal, porque assim, é bonito pra caramba ouvir isso e é realmente algo que inspira, mas no correr desses anos todos, desses 25 anos, foi sempre óbvio pra você e claro que não importa o que aconteça, tamo junto, bora pra cima, ou como é que é? É porque eu tinha mesmo curiosidade de perguntar pra alguém que já tinha construindo, que te dá um exemplo prático. Os meus pais foram ótimos pais, mas não considero eles exemplo na relação entre eles. Tá. Estão casados ainda e se amam, só que tem uma relação meio tóxica mesmo. E quem constrói uma relação bonita assim, é uma coisa que inspira pra caramba. Teve momentos assim, durante todo esse processo que você falou assim, foda-se, talvez eu estivesse errado? Cara, assim, ó, houveram poucos momentos no processo que a gente teve que sentar pra conversar sobre o que estava acontecendo. E aí, por exemplo, na decisão da gente morar no Vale do Silício, é um desses momentos. Por quê? Porque ali eu tinha 30 anos de idade, 31 anos de idade. A gente estava financeiramente resolvido. Só que eu vivia o show business. E aí, assim, a gente tinha como casal uma relação maravilhosa. Mas eu precisava do show business. O que é o show business nesse caso? Cara, o show business é o glamour. Show Entendi. business é a riqueza. Tinha o ego ali associado e você precisava nutrir. O Hermenegildo Zenha, o Rolex, é bem paulista isso, não é? O Salvatore. O ecossistema paulista ali. A bolha paulista. Cara, eu vou te falar que vai além da bolha paulista, porque eu tô te falando de ecossistema que assim, eu pegava o avião na quarta-feira pra ir pra Nova York e voltar no domingo. Ok. Então era muito além de bolha paulista. Sim. Era uma coisa realmente, uma vida meio AAA, assim, que a gente fala. Ok. Só que eu não tenho problema de você querer viver isso e eventualmente viver isso. Mas quando você começa a precisar disso, é um problema. Ok. Que é a mesma coisa com a Ficar bebida. dependente disso. Eu parei de né? beber, por exemplo. Né? Cara, eventualmente, pô, se eu for tomar uma taça de vinho daqui a um ano, pode ser. Mas eu parei de beber. Não faz mais parte do meu dia a dia. E por que eu parei? Porque, cara, eu queria ter esse autocontrole de falar, eu não vou beber. E isso eu não tinha na época que eu tava vivendo aquela vida AAA e todo final de semana eu precisava estar num evento top. Todo final de semana eu comecei a precisar daquilo. E isso, fisiologicamente falando, dá pra explicar pela dopamina. Desgasta muito também, né? Ah, sim, entendi. Dá pra explicar pela dopamina fisiologicamente falando. Só que na relação conjugal, pô, no começo é legal, mas depois, meu irmão, cansa. Ela não tava mais aguentando aquilo. E aí ela tem uma conversa comigo, que é uma das conversas que é assim, ó, deixa eu te contar. Te amo, você é o homem da minha vida, mas eu não preciso dessa vida de luxúria, entre aspas. De luxo, não. Isso aqui não é quem a gente é, pô. A gente não é isso aí, não. A gente é muito mais do que isso. E caiu uma ficha sua. Né? E aí eu dou um passo pra trás e falo, opa, ela tem razão. E ali eu tive que, por exemplo, readequar. E uma das coisas que eu faço nós vamos sair do Brasil. Por quê? Porque justamente eu sabia que continuar no Brasil, continuar naquele ambiente, naquele ecossistema, era estímulo o tempo todo de querer, pô,
troca de carro, helicóptero, não sei o que, avião, essa coisa que a gente vê na internet hoje. Sim. Eu tinha isso Naquela época, 2011. há 15 anos, Sim. sei lá. Eu vivia desse jeito. Sim. E era muito novo. Então, assim, com a cabeça de Isso hoje... sobe a cabeça, sem Com a dúvida. cabeça de hoje que eu tenho, com a maturidade de hoje, é muito mais fácil do que quando eu tinha lá 28, 29, 30 anos. E foi justamente um processo de amadurecimento importante. Então, assim, só que a gente nunca foi um casal de briga, cara. Nunca. E aí, eu te falo que, assim, eu sempre falei com ela o seguinte, cara, a gente não dorme brigado. Só uma regra. Resolve antes de dormir. Nós vamos resolver. E aí a gente não briga, cara. A gente não briga. Já vai resolvido, sim. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Incrível. E óbvio que isso vai ajustando ao longo do tempo, começa a existir cada vez mais um respeito incrível. Morar fora, pra gente, sempre foi muito legal, porque quando a gente morava fora, Reforça o relacionamento. reforça o relacionamento. Então, assim, isso foi uma passagem importante, que quando eu fui pros Estados Unidos no ano 2000, que eu tinha 18 para 19 anos, ela também foi, ela morou numa casa de família, eu morei em outra, mas a gente tava lá sozinho. Que top. Então a gente não Então, morou tem toda junto, uma história não. de crescimento conjunto, É né, isso, cara. Isso é muito É top. isso. Então isso foi fortalecendo a relação. Mas o que eu posso te falar é que mesmo que você ainda não saiba, você precisa entender internamente aquilo que você quer. Isso é mais importante do que o outro, entende? Com certeza, essa clareza. Né? É mais importante você ter isso dentro de você do que ter no outro. A hora que você tem dentro de você isso bem resolvido, aí acabou. Enquanto você não resolver dentro, não adianta querer resolver lá fora. Faça o sentido. Cara, muito top. Rodrigo, sei que você está com o tempo apertado, então vou te convidar para deixar o último raciocínio, um feedback para a galera que está empreendendo, que é a maior parte da audiência é empreendedor digital, é quem está começando um negócio. O que você diria que são aí pilares para essa galera prosperar aí com o negócio deles, com a startup ou com o empreendimento digital, o que é que seja? Então eu vou falar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes. A primeira delas é não tenha pressa. Isso não quer dizer que você não precisa colocar velocidade e não pode ganhar grana talvez nos seus 20 anos ou até antes. Mas não tenha pressa. Cuidado com as trocas que você vai fazer para ter resultado no curto prazo em vez de esperar um pouco mais. Cuidado. Cuidado. Isso pode custar caro para você lá na frente. Entenda que existe um período da tua vida que mais vale experimentar e construir repertório do que sair vitorioso. Porque sair vitorioso está na construção do repertório. E aí eu falo para você com seus 27 anos. Você está no auge do repertório. É auge do repertório. Quantas mais entrevistas você fizer, quanto mais país você visitar, quanto mais viagens, quanto mais... Você pode até ouvir, pô, cara, você não sabe o que você quer. Como eu não sei o que eu quero, velho? Você construir repertório é a riqueza que você mais vai usar na vida, cara. Não tem riqueza maior do que o teu repertório. Não tem riqueza maior do que o teu conhecimento, do que aquilo que você desenvolve e se torna único. O meu repertório é único, o teu repertório é único. Agora, o teu repertório, ele vai construir em você uma capacidade de tomada de decisão que é o que vai mudar o teu resultado. Você vai lá na sua biblioteca de experiência, É isso. tira o livrinho. É isso. Total. Eu tô aqui conversando com você, eu não precisei saber o que a gente ia conversar. Eu não precisei olhar a pergunta, eu não te perguntei o que você ia me perguntar. Claro. Qualquer coisa que você me perguntasse, eu ia buscar, minha sinapse ia funcionar, ela ia buscar o que estava na minha biblioteca. E ela busca. E aí, cara, é isso, você vai ficando cada vez mais preparado. Por quê? Porque tem muito repertório. Né? Então a diversidade de repertório é importante. Ou seja, é óbvio que a hora que você pegar algo que você gosta e vai aprofundar naquilo, porque aquilo ali é algo que vai te dar grana, vai fazer você ser bem sucedido profissionalmente, aprofunda. Você tem que ter profundidade em alguma coisa. Mas a verdade é que lateralizar conhecimento é o que vai mudar a tua vida. Totalmente. Então isso é importante. E por último, cara, o mundo tá fazendo a parte dele. O mundo é muito melhor do que parece ser. Às vezes a gente fica olhando algumas notícias pontuais e a gente acha que o mundo piora. Não, o mundo só melhorou. E aí você pode pegar, tem um livro que eu indico que chama Factfulness. Lê esse livro. Factfulness tá lá, cara. Tá lá. Nos últimos 100 anos, a pobreza no mundo caiu pela metade. Aliás, mais da metade. Nos últimos 100 anos, mortes em desastre natural caiu mais da metade. O mundo só tá melhorando. Só que às vezes, com uma lupa que você coloca, você acha que tudo piorou. E aí aquilo vira desculpa pra você não melhorar. Esquece, o mundo tá melhorando. E você? Que aula, cara. É isso. Que aula. Valeu, meu irmão. Obrigado, cara. Muito e desculpa obrigado mesmo aqui.
Não, tranquilo, foi uma conversa do caramba, já explodiu a cabeça. Muito obrigado pela sua presença. Galera, se você curtiu o conteúdo, que é impossível você não ter curtido, senta o dedo no like, se inscreve no canal. Como eu sempre digo, é só o começo.